E o tema de hoje é: descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Tem alguém aqui que está querendo descobrir esse motivo? Nós vamos aqui fazer algumas perguntas e vamos responder, e vamos ver os exemplos na vida de José, para que nós possamos descobrir quais são os motivos da nossa falta de crescimento espiritual. Primeira coisa, primeira pergunta que você precisa responder se você quer saber quais os motivos da falta de crescimento espiritual. O que estou priorizando em minha vida? Qual é a sua prioridade? A sua prioridade vai determinar os valores que você vai guardar, vai determinar todo o rumo da sua vida. E aí nós temos aqui José. José aqui já estava como escravo. E diz o texto em Gênesis 39, verso 2 ao 4, o Senhor estava com José, e ele era homem próspero, estava na casa do seu senhor, o egípcio, e viu o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E aí a gente faz outra pergunta: por que Deus fazia tudo prosperar nas mãos de José? Porque José estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. E porque a prioridade da vida de José era Deus. Ele poderia ficar ali se ressentindo da vida, dos irmãos, da falta de conforto, porque usufruiu de muito conforto quando estava na casa do pai, dos privilégios que tinha na casa do pai. Mas o que José faz é, apesar do seu estado de escravidão, a prioridade da vida dele era Deus. Então, se ele, numa condição de escravo, ou melhor, se ele, numa condição de filho predileto, a prioridade era Deus, e se numa condição de escravo a prioridade era Deus, então ninguém aqui tem desculpas para dizer que não pode dar prioridade a Deus no dia a dia, na sua vida. Todo mundo aqui está numa situação melhor do que a situação de José, apesar de você estar numa situação difícil. Você está numa situação melhor do que a de José, ele estava como escravo. Mas mesmo assim, a sua prioridade não foi mudada. Deus era a prioridade de José. E José então segue. Então a pergunta é: qual é a nossa prioridade? Olhe para José, era um adolescente ainda. Ele teve que decidir entre seguir sua própria vontade ou priorizar o plano de Deus. E o que ele faz? Se submete a tudo aquilo que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Sua vida foi marcada pela prioridade em fazer o que era certo. Não importava a quem fosse. E é assim que você vai ver ele tratando o seu senhor com relação à esposa que estava dando em cima dele. É assim que você vai ver ele tratando os irmãos que o perseguiram. Quando ele encontra, o que você encontra é um homem disposto a andar com Deus, independente da circunstância. Porque a prioridade dele era andar com Deus. Os irmãos se lembram da resposta que ele dá à mulher de Potifar? Longe de mim o pecar contra o Senhor. Essa é a resposta que ele dá. Não era o pecar contra Potifar, era pecar contra Deus. Era isso que o incomodava. E era essa a prioridade dele, porque ele expressa justamente essa prioridade. Mateus 6, 21 ainda diz assim: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está a tua prioridade? A prioridade da tua vida. O que dá rumo para a tua existência. O que faz tu acordar de manhã e o que faz você ir dormir de noite. Aonde está a tua prioridade? O que ocupa os teus pensamentos. Que agonia a tua alma. Que faz você buscar e ter sede de viver. O que é a sua prioridade? Essa é a primeira resposta que nós precisamos. Se a gente quer descobrir o motivo da nossa falta de crescimento espiritual, talvez o motivo seja a prioridade que nós estamos dando errada na nossa vida em relação a algumas coisas. Então, a primeira pergunta a ser respondida é essa: o que estou priorizando em minha vida? Segunda coisa, descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Segunda pergunta: estou disposto a abrir mão de minhas expectativas pessoais para seguir o plano de Deus? Você tem um plano, Deus tem outro plano. Se Ele lhe mostrar o plano que Ele tem para você, você está disposto a abrir mão das suas prioridades?
Talvez isso seja o que esteja limitando o seu crescimento espiritual. Porque você tem prioridades na sua vida e você quer impor essas prioridades a Deus. E a própria teologia da prosperidade nos nossos dias tem ensinado os crentes a impor a sua vontade e a sua prioridade a Deus. E alguns a prioridade é ganhar dinheiro, se tornar grande empresário. E aí a ambição por coisas dessa vida e dessa terra faz o indivíduo jejuar, orar, dar ofertas e fazer tudo. Mas Deus não é a prioridade da pessoa, apesar de fazer jejum. Deus não é a prioridade da pessoa, apesar de fazer um monte de coisas que tem a ver com liturgia e com participar de culto. E aí o que nós encontramos é essa pergunta diante de nós. Se Deus lhe mostrar qual é o propósito que Ele tem para você, você está disposto a abrir mão do seu? Porque isso é um fator limitador. Imagine Levi, se Jesus tivesse passado por ele e dito, segue-me, e Levi dissesse, não posso agora não, porque eu tenho um emprego. Quem seria Levi? Alguém iria falar de Mateus? Seria um personagem escondido na história. Talvez se alguém achasse os registros da época, dos cobradores de impostos da época de Jesus, talvez tivesse o nome dele lá. Mas ele fez história porque ele deixou os próprios projetos pessoais para atender os projetos e os desejos de Deus. E aí nós encontramos esse rapaz aqui, José. Tem uns sonhos, e nos sonhos, Deus está dizendo para ele que ele vai ser um homem grande, os irmãos vão se prostrar, o pai vai se prostrar, e lá vai José como escravo. Como é que isso vai se cumprir? Eu agora estou como escravo. E aí passa um tempo, daqui a pouco ele está na prisão. Mas você não vê José ressentido. O que ele faz é entender que Deus está no controle da vida dele. E que já que é esse o caminho, então ele vai. Os dois caminhos foram caminhos injustos, mas ele aceitou. Por quê? Porque viu como prioridade de Deus para a vida dele. E Deus foi trabalhando na vida dele. Foi capacitando José para ser o que se tornou. Mas o que nós precisamos entender é, por que Deus não nos usa? Por que a minha espiritualidade não tem desenvolvido? Talvez responder essa pergunta vai lhe ajudar muito. Estou disposto a abrir mão das minhas expectativas pessoais para seguir os planos de Deus? Esses dias vi alguém falando assim, eu estava doido para aposentar, porque eu estava falando, quando eu aposentar não vou fazer mais nada. E aí Deus chega e fala, você tem uma coisa para fazer. Vai trabalhar na igreja, vai fazer não sei o quê. Está disposta a crescer espiritualmente? Ou vai ficar estacionado na sua vida? É isso que a gente precisa observar. Terceira lição. Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Primeiro, o que estou priorizando em minha vida? Segundo, estou disposto a abrir mão da minha expectativa pessoal para seguir o plano de Deus? Terceira pergunta que nós precisamos responder. Quais as minhas maiores fontes de segurança? Aí você diz assim, mas o que é que fonte de segurança tem a ver? Tem muito a ver. Porque você corre quando está precisando, direto para a sua fonte de segurança. E José tinha uma fonte de segurança. O pai. O protetor de Moisés, de José. E Deus tira isso dele. E ele agora é um escravo, um menino escravo, que custou dinheiro só. Que poderia ser substituído em qualquer situação. E o que nós encontramos na vida desse menino aqui, esse jovem, que sai da casa do pai, ele sai do ambiente de proteção, e ele é lançado no mundo. E alguém pode dizer assim, coitado, a vida dele vai ficar dura. E ficou mesmo. Mas o que nós aprendemos com ele é que a fonte de proteção e de segurança de José não era o pai mais. Pode ter sido, mas agora não era mais.
Deus se tornou a fonte de proteção e segurança de José. E José se lançou na vida, firmado nesse propósito, nesse projeto. E quando ele está na casa de Potifar, Potifar não se tornou a fonte de proteção dele. Porque ele poderia fazer o que a mulher de Potifar queria, para poder permanecer embaixo da tutela e da proteção de Potifar. Mas o que ele faz? Ele segue para outras experiências de vida, porque a fonte de proteção dele era a comunhão com Deus. Andar com Deus era mais importante do que estar seguro debaixo da proteção de Potifar. E nós precisamos entender isso. Qual é a nossa fonte de segurança? É o dinheirinho que está na poupança? É o patrimônio que nós temos? É a nossa casa? São os nossos familiares? É o bom nome que nós temos na praça? Será que Deus vai ter que... Já viu aquela aguinha assim, quando chove, que fica aquela aguinha assim, bem limpinha, e o gato passa em cima e turva tudo, deixa toda suja, que não presta para nada? Será que Deus vai ter que fazer isso na sua vida? Para você perder as suas fontes de segurança, para que você possa confiar agora em Deus, e não nas coisas que você tem, ou no patrimônio relacionado à família, ou relacionado aos amigos que você tem? Qual é a sua fonte de segurança? O que é que faz você dormir tranquilo quando bota a cabeça no travesseiro? Essa é outra pergunta que nós temos que fazer. Porque José perdeu isso. Filipenses 4,19 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Paulo para os irmãos. E essa é a convicção que movia Paulo para crescer espiritualmente e se desenvolver espiritualmente. Qual é a nossa fonte de segurança? O que é que faz a gente confiar na vida? Talvez a fonte errada esteja nos fazendo emperrar o crescimento espiritual. Então, essa é a terceira pergunta que nós precisamos responder. Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. O que estou priorizando em minha vida? Estou disposto a abrir mão de minhas expectativas pessoais para seguir o plano de Deus? Quais são as minhas maiores fontes de segurança? Quarta pergunta que nós precisamos responder. Estou disposto a abrir mão de relacionamentos ou vínculos que me afastem de Deus? Eu não sei se você já percebeu, mas tem algumas pessoas que lhe afastam de Deus. Às vezes são pessoas que gostam de fofocar, tricotar, né? Como se diz, conversar da vida dos outros, bater resenha. E lá está um crente que acabou de sair de um momento devocional, de quebrantamento, de conversa com Deus, dando risada de piadas que ele deveria chorar. Querendo saber coisas da vida dos outros, que ele deveria dizer, isso aí não me interessa. E algumas amizades faz a gente ir se afastando de Deus. Está disposto a abandonar essas amizades? O que nós encontramos aqui, em 1 Coríntios 15, 33, é: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Que tipo de conversações eu tenho tido com os meus amigos? Que tipo de influência as pessoas que estão à minha volta têm sobre mim? Essas influências estão me edificando ou estão causando problema na minha vida? E aí a gente fala aqui, o texto está falando de más conversações, então gente má. Mas o que a gente aprende com José é que o vínculo familiar de José não era propício para o crescimento espiritual dele. O vínculo com a família serviu de fator limitador para José. E sabe por quê? Porque o pai de José não deixava o menino desenvolver. Deus, para fazer o menino crescer, teve que tirar ele de perto da barra da saia do pai. E era saia naquele tempo, então não tem como dizer barra da calça. E aí tira ele e leva para o Egito. Porque o menino precisava ser o que Deus tinha dado a ele de sonho. E ele precisava aprender a língua da nação que dominava o mundo.
Ele precisava trabalhar ali, ele precisava saber como era que as coisas funcionavam naquele país, porque era para lá que Deus o queria. Mas Jacó ia deixar? Deus teve que usar a inveja dos irmãos para conduzir aquele menino para que ele fosse para o lugar que ele tinha que ir. Porque o pai e a superproteção do pai não deixavam o menino crescer. Então, às vezes, o fator limitador não é um amigo ruim e a má influência de amizades. Às vezes é a superproteção que nós costumamos dar para os nossos filhos. Ou a família costuma dar. Você já viu aquele indivíduo torto e muito carismático que todo mundo fica passando a mão pela cabeça? No dia que esse todo mundo some e desaparece, o indivíduo aprende a viver de forma correta. Mas o que nós precisamos entender é que às vezes a família é o fator limitador, e era na vida de José, e José então precisou se afastar da família. E aí os amigos descrentes. É interessante porque no caso de José você vai observando que ele foi mudando de fase. Ele sai da casa da família e ele vai para a casa de Potifar. Chegou a hora de sair da casa de Potifar, porque o que ele tinha de aprender ali, ele já tinha aprendido. E aí Deus usa a situação que passou ali para tirá-lo e levá-lo para a cadeia. Mas não era uma cadeia comum como outra qualquer. Porque José foi para a cadeia aonde os políticos eram presos. Ele ia ser um político. Aonde é o melhor lugar para você estar para aprender política? Se não o lugar onde tem os injustiçados e os espertalhões que andaram fazendo coisa errada. E Deus leva ele para lá, e ele começa a servir essas pessoas, ele começa a ouvir as coisas que aconteciam no palácio, ele começa a aprender como é que funciona a política lá dentro do palácio de Faraó, e ele vai se desenvolvendo e crescendo, porque agora ele está num outro ambiente, com outras pessoas que Deus queria que ele estivesse. Mas sempre firme no Senhor, porque senão ele ia se corromper ali. Mas o que a gente aprende, então, é que José foi recebendo as bênçãos da parte de Deus, porque Deus foi conduzindo para que ele estivesse no ambiente que ele precisava estar e crescer. E aí a pergunta é, eu estou disposto a abrir mão de relacionamentos ou vínculos que me afastem de Deus? Às vezes o vínculo que te afasta de cumprir o propósito de Deus é o fato de que você não sai da região para ir para outro canto, talvez estudar. Por causa de vínculos familiares. E aí você passa a não crescer e não desenvolver espiritualmente. Fica estacionado. E quem fica estacionado começa até a crescer. E vai retroagindo. Essa é a quarta pergunta. Quinta pergunta. Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Qual é a outra pergunta? Quais áreas da minha vida ainda estão sob controle da carne e não de Deus? É um exame que a gente tem que fazer. O que é que a carne ainda... Qual área da sua vida a carne domina? E aí nós temos Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E a gente precisa entender como é que a carne funciona em nós. Como é que as coisas vão se manifestando, os pecados vão se manifestando em nossas vidas. E quais as situações que servem de gatilhos para que isso aconteça. Eu não sei se você já viu alguém avarento. Qual é o gatilho do avarento ficar empolgado? Dinheiro. Falou a palavra dinheiro, o indivíduo já, né? Me lembro até que ouviram um pregador, ele falando que na igreja dele, eu acho que um besouro entrou na minha boca. Na igreja dele, eles começaram a fazer uns cultos ensinando o povo a ganhar dinheiro. De gente. Lotou ligeiro. Era só a estratégia para levar o povo para lá. Mas a questão é, gente avarenta corre atrás de dinheiro. É o gatilho. Mas aí você já viu um fofoqueiro? Qual é o gatilho do fofoqueiro? Você sabe, aí o fofoqueiro já fica atento.
A gente precisa entender quais são os gatilhos. Porque na hora que você vê o gatilho funcionando, você toma a atitude certa. Para que você não dê mau testemunho. E para que você não se deixe dominar e controlar pelo pecado. Você já viu gente ressentida? Qual é o gatilho? Fala no nome da pessoa que a pessoa tem um certo ressentimento. Ou da família que a pessoa tem ressentimento. A ira começa a dominar. E aí a língua começa a se expressar. E você vai entendendo, então, que você tem um problema sério com aquela pessoa, com aquela família, e você precisa resolver. Porque um problema seu, não importa qual tipo de injustiça tenham feito com você, é um problema seu. Olhe para José. Ele podia se achar injustiçado pelos irmãos e podia fazer coisas terríveis com aquele povo ali. Mas o que ele faz? Perdoa e segue em frente. Porque a prioridade dele era andar com Deus. Então a gente precisa entender como é que o pecado funciona e quais os desafios que nós vamos ter que vencer para controlar os nossos impulsos carnais. E aqui cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Uns é ira, outros é vaidade, outros é a língua, que não consegue parar de falar mal dos outros, outros é a inveja, outros têm outros tipos de problema, cada um tem o seu. E você precisa entender como é que a carne se manifesta para que você possa buscar graça da parte de Deus e disciplina para mantê-la sem influenciar a sua vida. Quinta pergunta nós fizemos. Nós vamos para a sexta. Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Sexta pergunta. Estou disposto a ser moldado por Deus através do sofrimento e da aprovação? Sofrimento e provação nos moldam, irmãos. Mas sabe o que é que a gente faz? A gente foge de qualquer coisa que nos cause dor. Qualquer coisa que nos cause dor, a gente quer fugir. Porque a gente vive hoje na sociedade da busca da felicidade, do prazer e do conforto. E aí Deus às vezes dá umas podadinhas de um lado e do outro para a gente passar por algumas situações difíceis e para a gente crescer e amadurecer espiritualmente. E nós encontramos José nessa situação. Deus lhe deu graça dentro da casa de Potifar. Gênesis 39:3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Então esse era o testemunho de Potifar. Esse escravo hebreu que está aqui, ele não sabia que tinha sido tirado da casa do pai e que o pai o tratava como o filhinho mimado da família, cheio de confortos. Os irmãos iam trabalhar no sol e ele ficava em casa com o pai. E aí o que nós encontramos aqui? Sofrimento. Agora ele está trabalhando no duro. E o Potifar começa a observar que tudo que dava para esse menino fazer, Deus fazia prosperar. E ele foi colocando outras coisas e foi observando, e Deus faz prosperar. E ele disse: vou botar tudo na mão desse rapaz. Porque é por aqui o caminho da prosperidade. Mas José agora estava vivendo como escravo. Depois, diz a palavra, Deus lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Versículo 21 do capítulo 39. O Senhor estava com José e lhe deu graças aos olhos do carcereiro. É a palavra que Deus dá. Mas onde é que José está? Na prisão. Tendo experiências com Deus, crescendo espiritualmente, desenvolvendo a sua habilidade com políticos, conversando com esse povo, sabendo o que se passa dentro do palácio de Faraó, entendendo quem é quem lá dentro do palácio. Lá está José, com acesso a todas as celas, porque agora ele era o administrador da prisão. Administrando, desenvolvendo a habilidade que ele ia desenvolver depois com Faraó. Mas o que ele está fazendo é passando por situações difíceis. Não era melhor estar na casa do pai, sentado no conforto, com as roupas boas, legais, com gente adoidado para mandar e desmandar? Mas Deus o tirou de lá e passou por situações de sofrimento para crescer espiritualmente. Então talvez você esteja passando por uma situação assim. E eu quero lhe dizer que Deus está trabalhando na sua vida
para você se tornar uma pessoa melhor, mais usável, mais tratável, mais abençoadora. Você está crescendo espiritualmente e Deus faz a gente crescer por intermédio do sofrimento. E lá está José, entrando na casa de Faraó para interpretar um sonho. E a opinião de Faraó a respeito dele, capítulo 41, verso 38 a 40. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E se Deus tivesse tirado José lá da barra da saia do pai e tivesse levado direto para Faraó, Faraó ia dizer as mesmas coisas que disse para José? Queria dizer assim: esse menino é bom para interpretações, mas é um despreparado que não sabe fazer nada e eu não vou botar a minha nação na mão dele. Mas o que acontece com José é que o período de sofrimento o preparou para ser o homem que ele precisava ser. E 30 anos de idade era a idade de José quando foi colocado na frente de Faraó e foi preparado para administrar. Então foi logo interpretando o sonho e dizendo o que é que tinha que fazer para resolver a situação. Homem preparado pelo sofrimento que passou. E é o que a Bíblia fala a respeito de Jesus, que ele foi amadurecido e preparado pelo sofrimento que passou. E todos nós somos amadurecidos e capacitados pelo sofrimento que passamos. Então, essa é a outra lição que nós aprendemos com a vida de José e a outra pergunta que nós precisamos fazer se nós queremos crescer espiritualmente. Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Primeiro, o que estou priorizando em minha vida? Segunda pergunta, estou disposto a abrir mão de minhas expectativas pessoais para seguir o plano de Deus? Terceira pergunta, quais as minhas maiores fontes de segurança? Quarta pergunta, estou disposto a abrir mão de relacionamentos ou vínculos que me afastam de Deus? Quinta pergunta, quais áreas da minha vida ainda estão sob controle da carne e não de Deus? Sexta pergunta, estou disposto a ser moldado por Deus através do sofrimento e da provação? Sétima pergunta, estou pronto para aceitar mudanças e recomeços na minha vida? Se Deus hoje mostrar para você que o que você está fazendo não é o que Ele quer que você faça, você está disposto a mudar tudo? Começar do zero? Começar uma nova fase na sua vida? Se Deus aparecer para você e falar com você e disser assim: hoje a tua vida vai ganhar um rumo novo, porque eu quero que você deixe de fazer o que você está fazendo e você vai fazer isso, isso e isso. Quer crescer espiritualmente? O que é que você vai dizer? É uma pergunta seríssima. Porque essa é a pergunta que nós fazemos para os novos convertidos quando eles decidem se converter. Você diz, você quer aceitar Jesus? Quando você fala isso, você está dizendo para a pessoa, você quer deixar os amigos ímpios com quem você vive? Você quer abandonar a bebida que você anda bebendo? Você quer abandonar a sua vida e ter um novo projeto de vida? É isso que nós fazemos com os novos convertidos, mas Deus faz essa pergunta para nós em várias fases da nossa vida. E é por isso que a vida de José é uma vida de fases. Primeiro ele rompe com a família e é levado para a casa de Potifar. Primeira fase. Vai para a segunda fase de treinamento. Aí ele está na segunda fase, aprende o que precisa aprender. Aí Deus diz, agora eu vou te tirar daí, vou te botar na cadeia. E lá vai José para a cadeia. E o interessante é que as fases do José não leva nada. Da primeira fase, nem a blusa que o pai deu, ele pôde levar. Na segunda fase, sai como preso, vai para a cadeia, não leva nada. Será que ele quis levar alguma coisa da cadeia para guardar de lembrança quando foi para outra fase? Mas o que você observa é que são fases que ele vai passando. E essas fases vão mudando tudo na vida de José. Sabe qual é, às vezes, o nosso problema? É que nós nos apegamos a uma dessas fases e não queremos mais nunca abandonar essa fase.
E aí Deus olha para a gente e diz assim: você está precisando mudar de fase, sai desse lugar e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não, Senhor. E aí começamos a botar as nossas desculpas e nós vamos ficando com a vida emperrada e não crescemos. O que nós encontramos aqui é um outro desafio. Essa pergunta nos desafia. Estou pronto para aceitar mudanças e recomeços na vida? Abraão aceitou com 75 anos de idade. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. 75 anos de idade. Se ele não tivesse saído, ninguém saberia quem era Abraão. Mas ele saiu, obedeceu, foi uma bênção e uma referência de espiritualidade para nós. Mas o que nós precisamos entender é: está disposto a começar do zero? Se não tiver, talvez esse seja o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Você chegou até esse patamar e você não desenvolveu mais, não cresceu, porque você limitou o que Deus podia fazer na sua vida. Sétima pergunta que nós podemos fazer: descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Sétima, não, oitava pergunta: como lido com as perdas? Como é que a gente lida com as perdas? Todo mundo perde. Quando você perde alguma coisa, o que é que você faz? Fica revoltado contra Deus? Fica desanimado, para de orar? Some da igreja? As perdas fazem o que com você? Porque as perdas vão mostrar um pouco da nossa prioridade. E aí o que nós encontramos é José perdendo. Mas nós temos um outro personagem que perdeu, que é Jó. E qual é a pergunta qual é a resposta de Jó às perdas que ele teve? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A gente consegue falar isso quando a gente perde alguma coisa que a gente dá valor? Ou a gente fica ressentido com Deus? Ou a gente fica frustrado com Deus? Ou a gente fica revoltado com Deus? Em outras palavras, ou a gente para de crescer. A gente só cresce espiritualmente quando a gente está tudo bem? Então tem alguma dificuldade com essa espiritualidade. Gênesis 45, verso 4 e 5 diz assim: eu sou José, a quem vós vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não fique preocupado por causa do sofrimento que vocês causaram em mim. Porque para a conservação da vida, é que Deus me enviou adiante de vós. José achou um propósito no sofrimento. E isso fez com que ele não se tornasse um indivíduo amargo e destruído, nem quando esteve na casa de Potifar, nem quando foi para a prisão, e nem depois de ter poder nas mãos. A forma como ele lida com a perda faz dele um cristão cada vez mais fervoroso e apegado a Deus. Você não vê José se ressentindo contra Deus, nem contra os irmãos, nem contra o pai, nem contra ninguém. E esse é um aspecto importantíssimo, porque todos nós perdemos coisas no decorrer da nossa vida. Não tem ninguém aqui que não tenha perdido alguma coisa. A forma como você se comporta diante dessa perda, dessa situação de sofrimento, vai limitar o seu crescimento espiritual ou vai conduzir você a novas fases de crescimento espiritual. E aí é interessante porque às vezes Deus quer derramar algumas bênçãos sobre as nossas vidas. E o sofrimento que nós passamos era a cereja do bolo para você mudar de fase e receber a bênção. E você deixa de receber por causa da limitação que você colocou em Deus. Eu não sei se você se lembra, eu acho que foi Eliseu que foi procurado por um rei. E o rei, então, Eliseu diz: estica o arco e lança flechas no chão. E ele lançou, acho que 2 ou 3. E Eliseu disse: porque tu lançaste só esse tanto aí, tu vai vencer, mas tu não vai vencer completamente.
E ele, por conta de um fator limitador, imagine se alguém tivesse contado para ele, ele tinha descarregado as flechas no chão. Não tinha deixado uma. Mas o que acontece é que, às vezes, a gente faz isso. A gente coloca limites em Deus. E o limite é justamente por causa da nossa incapacidade de lidar com o sofrimento. Então, a gente precisa aprender que quando nós estamos passando por situações difíceis, Deus está no controle e alguma coisa, alguma bênção, Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Ele está trabalhando em alguma área e Ele vai fazer alguma coisa especial através do sofrimento. A nossa forma de lidar com o sofrimento, muitas vezes, é o que nos limita. Então, como lido com as perdas? É a nossa outra pergunta. Nona pergunta. Eu vou citar todas, porque, deixa eu ver aqui o horário. Falta só 2 perguntas, então eu vou logo passar, porque aí domingo de manhã eu não preciso mais voltar para essa parte, eu vou pular já para a seguinte. Nona pergunta. Estou disposto a deixar para trás tudo que me impede de seguir Cristo plenamente? Está disposto? Alguém fez uma coisa gravíssima com você e você está irado com a pessoa. Anos passaram, décadas passaram, você sempre se lembra e esse ressentimento volta. Está disposto a deixar isso para trás? Se a sua resposta é não, então eu quero lhe dar uma má notícia. Você não vai passar daí no seu crescimento espiritual. Se a sua resposta é, vou deixar tudo para trás e seguir para frente, então eu tenho uma boa notícia para você. Você acabou de passar de fase para subir outros degraus na escada do crescimento espiritual. Nós precisamos deixar coisas para trás. E aí o apóstolo Paulo tem uma palavra interessante. Ele diz que deixando para trás as coisas que para trás ficaram, prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É assim que a gente precisa viver. Porque não tem mais o que você fazer. Você não pode consertar o passado, mas você pode consertar o seu futuro. Você pode consertar o seu coração daqui para frente. Então está na hora de você tomar uma atitude diferente. Porque essas coisas que estão lhe prendendo, vão lhe prender a vida inteira. E você vai ser uma pessoa frustrada em todas as áreas da vida, inclusive na fé. Porque você limitou Deus no agir dele na sua vida. Então está na hora de mudar essa condição para que você possa alcançar novos limites espiritualmente falando. Estou disposto a deixar para trás tudo que me impede de seguir Cristo plenamente? É se converter mesmo daqui para frente. É dizer, daqui para frente eu vou me converter das minhas carnalidades e das minhas coisas ruins que estão me amarrando e me limitando. Última pergunta. Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. Quais os benefícios de abrir mão de minhas coisas para seguir a Cristo? Quais são os benefícios? Gênesis 45, 7 e 8 diz assim: Deus me enviou adiante de vós para vos conservar um remanescente na terra e para vos salvar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. E aqui nós aprendemos algumas coisas sobre como José interpretava toda a situação da vida dele, até ali. José abriu mão do conforto e das promessas de uma vida fácil e foi exaltado por Deus. Aí você diz assim, mas ele foi lá escravizado, mas ele podia ficar lá escravizado e não abrir mão. Não podia? Ele podia ser levado e não abrir mão, tudo aquilo no coração, e ele ali pensando na casa do pai, e nas coisas que deixou, e das coisas que tiraram dele, e aquele ressentimento, mas o que ele faz? Ele olha para frente, e ele consegue ver propósito na situação que ele vivia. Ele consegue ver os benefícios. E não somente depois que tudo passou, mas durante a caminhada, você não vê um homem azedo andando.
Você não vê um indivíduo murmurando e reclamando enquanto trabalha. E aí um parente meu estava trabalhando no comércio, e toda vez que alguém mandava ele fazer uma coisa, ele ia fazendo assim, lelê, lelê. Quer dizer, está obedecendo a pessoa, mas está dizendo que está trabalhando feito escravo. E aí foi enchendo o saco de todo mundo. E a pessoa vai se tornando antipática. Mas você não vê José desse jeito. Era o tipo de funcionário que todo mundo gostava. Até na prisão, você já viu em alguma época da história alguém dizer que um preso foi administrador de uma prisão? Mas José conseguia olhar para aquele ambiente e a habilidade administrativa, ele disse, vou melhorar esse lugar, vamos melhorar essa prisão aqui, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, vamos servir melhor o povo. E aí disse, você é um homem que vai servir aqui, bota ele para administrar. E a prisão foi se tornando excelência na administração, porque o indivíduo não era azedo, ele conseguia ver o benefício naquilo que ele ia fazer, no ambiente que ele estava, na situação que ele estava. E nós precisamos ver também quais são os benefícios de abrir mão das minhas coisas para seguir a Cristo. Crescer espiritualmente, se tornar alguém cheio de paz, independente das circunstâncias. Alguém que tem propósito, independente da situação. Alguém cuja vida faz sentido, aonde quer que ele esteja. E é isso que nós encontramos em José. Mas é isso que nós encontramos em todos os homens de Deus que passaram por situações difíceis. Você encontra isso em Paulo, você encontra isso em Silas, você encontra isso em Barnabé. O testemunho de vida dessas pessoas. Eles encontravam sentido em tudo que faziam. E nós precisamos ter esse benefício sobre as nossas vidas. A nossa fé vivida de forma correta vai dar sentido a tudo o que envolve a nossa vida. E vai fazer de nós instrumentos de mudança, de transformação, de edificação, de conforto, de consolo, de correção, por onde quer que nós estejamos. A pergunta que eu quero fazer para você é, você quer mudar de fase ou está bom do jeito que você está? Limitando Deus do jeito que você está? Será que não está na hora de você dar um passo além? De sair daqui, convertido novamente? Falando para Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer? Será que não está na hora de fazer isso? Porque nós começamos a limitar Deus. E Deus ficou limitado na nossa vida. E a igreja vai sofrendo dessa limitação também. Então está na hora de nós nortearmos nossa vida de uma forma diferente. Para que Deus possa ser glorificado em nossas vidas. Para que as nossas famílias se tornem fonte de vida por onde passarem. Para que a obra de Deus possa ser operosa através de nós. E as pessoas possam ter experiências com Deus através das nossas vidas. Mas como é que a gente faz isso se nós limitamos Deus? Como é que a gente faz isso se a gente diz assim, eu faço até aqui, daqui para frente, a resposta é não. Que tipo de servo é esse que somos? Então nós precisamos mudar, para que nós possamos ter essas experiências e marcarmos a história das pessoas com quem nós convivemos, nós precisamos mudar. E essas perguntas precisam ser respondidas e precisam nortear a nossa vida. E eu vou só repeti-las. Descubra o motivo da sua falta de crescimento espiritual. O que estou priorizando em minha vida? Estou disposto a abrir mão de minhas expectativas pessoais para seguir o plano de Deus? Quais são as minhas maiores fontes de segurança? Estou disposto a abrir mão de relacionamentos ou vínculos que me afastam de Deus? Quais áreas da minha vida ainda estão sob controle da carne e não de Deus? Estou disposto a ser moldado por Deus através do sofrimento e da provação? Estou pronto para aceitar mudanças e recomeços na minha vida? Como lido com as perdas? Estou disposto a deixar para trás tudo que me impede de seguir Cristo plenamente? Quais os benefícios de abrir mão de minhas coisas para seguir a Cristo?
Eu consigo ver esses benefícios? São essas perguntas que nós precisamos responder. E respondendo, que nos convertamos dos nossos maus caminhos, para andarmos por tempos melhores daqui para frente, cheios da graça e do poder do Senhor. Amém? Vamos levantar e vamos orar.